ficar mais sério. Eu ia perguntar, ele deixou o Tá óculos meio ali. embaçado que sério, tem que... Mas tudo bem. Uma pegada mais professora agora. Tyrion Lannister, né, do Game of Thrones, ele certa vez disse, não sei pra quem, no primeiro episódio da primeira temporada do Game of Thrones, o seguinte: faça da tua fraqueza a tua força. Eu vou explicar porque eu tô dizendo isso. Cara, desde que eu me conheço, assim, por gente que comunica com as pessoas em sala de aula, seja no colégio, seja no cursinho pré-vestibular, onde for, eu sempre fiz piada com qualquer assunto. Pode que... Cara, você tem noção assim, ó, quando eu ia pra aula, hoje o assunto é, por exemplo, Grécia Antiga, período helenístico. Cara, eu pensava, eu preciso de uma sacada engraçada pra... Meu, se eu tivesse 40 minutos com uma galera me assistindo e ninguém risse em nenhum momento, pra mim... Já não Ou valia. seja, o humor, essa parada pra mim do stand-up, Sim. sempre teve, cara. Eu sempre quis fazer rir. Inclusive, às vezes, eu tinha problemas com isso. Né, de fazer uns negócios, de comparar com os professores, eu queria uma... E, cara, e o que acontece? Chegou lá por volta de 2017 para 2018, eu tava irritado com isso. Por quê? Porque a minha performance aula, ela muitas vezes superava o que as pessoas acreditavam eu enquanto um professor de história. Eu sempre fui muito nerd, estudioso e realmente, cara, gostava, estudava. Só que não adianta, o lance cômico sempre era a primeira camada. E o Marcito, meu, muito engraçado. Não, mas é bom... Mas eu me irritava. Eu me irritava com a ideia de que todo mundo que me assistiu foi meu aluno, meu, aula dele, tu é um stand-up. E aí eu comecei a fugir. Em 2018, nunca esqueço. Tá, mas você sentia que tipo, isso atrapalhava? Atrapalhava porque eu tava... Ou pra ti atrapalhava? Sim, porque atrapalhava. Não, atrapalhava porque eu achava que esse humor ofuscava o que eu queria ser. Entendi. Tanto que eu tava quase matriculado já para fazer tentar um mestrado em Relações Internacionais, porque em 2017 eu criei um curso chamado F5 Atualidades, que eu trabalhava com... Eu criei uma turma e tal. Foi uma coisa que me desprendeu muito estudo. Eu tava muito querendo já sair um pouco do nicho cursinho e ser universitário. Só que o lance do humor, pra galera acadêmica, que tem um pouco meio rançosa, meio broxa, assim, uma coisa meio que me irrita um pouco. Torime, entendeu? Esse meu viés muito maloqueiro e engraçado, meio que parece que pra eles, sabe, me descredibilizava enquanto intelectual. Isso dava muito, cara. Quem é meu aluno sabe, eu era um xarope, né, assim, entendeu? E aí eu falei, quer saber, vou parar de fazer comédia em aula. Aí eu nunca esqueço, em 2018, tava no cursinho ainda, e alguns alunos não passaram na URGS, se matricularam de novo, né, no cursinho, e notaram: ô Marcelo, tá tudo bem contigo? Não, tu tá serinho. Eu falei, eu quero saber, eu não quero mais ser vinculado à comédia, pá. E aí ela começou a sentir falta. Nossa. Caramba! Começou a sentir falta. Aí olha só o que aconteceu. Uma aula, nunca esqueço, a aula como o cursinho foi em março, eu consegui resistir meio de março a abril. No começo de maio eu tinha uma aula sobre renascimento. E eu pensei, hoje eu vou dar uma brincada só pra relaxar. Fazer um stand-upzinho com renascimento, umas piadas que eu tenho. Só zoar o Leonardo da Vinci. Cara, eu fiz uma aula, cara, a galera explodiu. Aí teve um intervalo lá no cursinho, lá na Florêncio Gartu, ali. A galera explodiu, teve um intervalo, na volta do recreio intervalo, a outra turma, a gente sabe como é que foi a tua aula e a gente vai querer igual aqui. Aí a sede do centro pediu e a sede de Canoa. Eu falei, quer saber, mano, eu tô brigando contra um bagulho que já é Esse é tu, né, meu? Aí eu falei, eu vou fazer um stand-up, porque eu já tinha muita coisa escrita na minha cabeça, só pra ter... Então, a ideia do stand-up pra mim, cara, ela foi pra eu desopilar muita coisa bem humorada e de piada que... a piada me persegue, tipo, é muito barbado, assim. Sim. E aí vou fazer um stand-up só vou jogar fora tudo que eu tenho, volta da aula. Então, quando eu quiser, daqui a um tempo, quando eu quiser, faça uma piada. Em aula, a gurizada, porque me pilhava, os alunos me pilhavam, mas tem que fazer stand-up, todo mundo. E eu relutava. E aí eu fiz, cara. Aí foi o contrário, o efeito. Aí entra uma coisa muito louca, porque eu fiz um stand-up lá na Cidade Baixa, num bar, aluguei, e os caras eram meus amigos e tal, 100 e poucas pessoas, mas daí o que acontece? Amigos, família. Sempre quando tu estreia uma coisa nova, todo mundo vai te ver. A primeira vez. Cara, e tinha até gente que pensou, tenho medo que uma coisa em aula. Eu falei, não, também tem. Mas eu sabia, quando eu assistia a aula, quando eu dava aula e quando eu assistia stand-up, eu sabia, eu não sei a regra do que eles estão falando, mas eu sei esse time. Eu sempre tive time de punch, eu sempre tive na minha vida. Aí eu pensei, vou fazer aí para lá. Cara, eu fiz um showzaço, lembro de 1h20, cara. Meu primeiro eu ganhei R$1.600. Eu comecei no stand-up ganhando R$1.600. Fazendo uma hora no teu primeiro? Ó, meu primeiro stand-up, R$1.600. Eu fiz 1h20 de show e ficou umas 30 pessoas de fora. Eu cheguei estourado, mano. Não, tem gente que em 5 anos de stand-up Mas tu chamou os alunos também? Tipo... Tudo. Não, aí era muita galera que já tinha me visto em aula, coisa. E eu fiz coisa nova pra eles. E eu vi que eu mandei bem. Daí, como o cursinho tinha uma sede em Canoas, ô Marcelo, tu tem que fazer aqui em Canoas também. E aqui, inclusive, tem o Boteco Comedy, que é um bar, que é pra isso. Me dá o telefone. Assim que eu consegui achar o Gil. Eu já cheguei no Gil achando que é o seguinte, ligeiro antes que a Globo me cerque. Sabe como é que é a Globo, né? A Globo não é Te difícil. liga aí, Gil. Aí, assina a minha carteira. Hoje eu sou professor e comediante e comecei a mandar uns vídeos pra ele. Olha só a inocência, né? Que eu tinha. O seguinte,
eu queria ver se tu me cedia aí um dia esse tal de boteco aí pra eu fazer pro meu Esse aluno. tal de Quanto que é o boteco. aluguel dele? Ô, meu, o Gil, aquela voz de funcionária pública, sabe? Que toma natural do Zafari, 45 anos. Naturalho do Zap. Chama o Gil. Aí é o seguinte, ele sabe. O cara, o Gil, quem é tu? O que você tá? O que é punch? Ele meteu essa, gente. Aí me deu Luiz C.K., né? Léo Lins, vai. Vai ler, vai Coisa que ler. nem ele viu direito. Aí, pum, jogou, vai. Depois volta. Aí eu fui, ele achou que não. Mas vileiro, meu. Vileiro tu não nega polenta, velho. O que é? Não, os Vileiro não cara- nega que suco quente. Que Meteu é? a Batalhador, batalhador. Ô, meu, aí eu comecei, porque eu sabia que eu tinha um talento nato pra fazer, mas eu sabia que só esse talento, é que nem boleiro. Tu pode ver esses casados jogam bola, que são gordinhos. O cara podia ser jogador, mas Sim, é que nas futebol não é antigas. só. Tu tem que, pô, tu mete bem uma bola, agora te aperfeiçoa. Sim, sim. Minha comédia, eu sabia que só aquele meu inicial não ia. Ô, meu, estudei, aí fui. E desde então, com o Gil me dando essa oportunidade, eu adentei stand-up em 2018, pela grupo do Gil mesmo, pela cena. Meu primeiro show foi abrindo a dupla de dois, que era o Rominho Braga e o Lucas Salles, no Teatro Zé Rodrigues ali, porque o Gil viu que eu tinha bastante aluno, me botou Sim. e eu fiz 10 minutos e foi tri bem. Tava a mãe do Gil, o pai do Gil, a Ana, tava a família. Ô, meu, tu viu esse cara? Pum. Aí eu entrei meio que, sabe? Que foda. Pum. Já fez teu nome ali. Daí depois eu participei, tu estava junto. Foi Sim, a primeira lá vez que no- no campeonato, dia 20 de setembro ou 15 de setembro, lá no Bardo. No Bardo. Que eu No acabei Bardo. fazendo, pô. é. Lá em São Leopoldo? Não, Novo Hamburgo. Novo né? Hamburgo. Hamburgo. 20 de É. setembro. Eu Aí tava fiz nisso lá, aí, aí eu assisti até bastante. ganhei, né? Ganhou. Cara, e depois aí o que acontece? Isso foi 2018. Só que daí, cada vez que eu fazia show, meu, eu lembro da plateia, da galera que trabalhava nos botecos, nos bar, meu, pá, esse cara aí, pum. Às vezes aconteceu de um nacional ir lá e eu mandar melhor que o cara. Porque eu tava muito afiado, assim. Daí Sim, o Gil, dando não, a aí o futa, Gil né? não segurou, Marcito. Resumindo, eu fiquei de 2 a 3 meses só de open mic. No virada de 2019, eu já tava fazendo elenco, fazendo show e fazendo, né, claro, com uma proporção menor. E quando veio os vídeos, Nath, eu já tava nesse hype do stand-up muito alto, assim, pra quem conhece. Aham. Quando veio os vídeos, a galera me viu. Sim. Aham. E aí, Começou a trazer Era o público que de fora faltava. também. depois Exato, da era o que pandemia faltava. aí,